Você já parou para pensar como uma rivalidade pode moldar a vida de duas pessoas, mesmo quando elas compartilham o mesmo sangue? Eu sou Francisca, e essa é a história da minha relação conturbada com minha irmã Olga. Desde pequenas, sempre fomos diferentes. Enquanto eu era a garota que passava horas estudando e ajudando em casa, Olga era a estrela da família, a que sempre estava no centro das atenções. A verdade é que, por mais que tentássemos nos entender, havia uma competição silenciosa entre nós que parecia crescer a cada dia. Lembro-me de um episódio marcante na escola. Era o dia da competição de ciências, e eu havia trabalhado duro em meu projeto sobre energias renováveis. Para mim, era mais do que um simples trabalho escolar. Era uma oportunidade de mostrar a todos o quanto eu me dedicava. Enquanto isso, Olga decidiu fazer um projeto extravagante sobre robótica, algo que chamava a atenção de todos com suas luzes piscantes e movimentos impressionantes. Quando chegou o dia do evento, vi todos se aglomerando ao redor dela, admirados com sua apresentação. Eu estava nervosa, mas determinada. Quando chegou minha vez, respirei fundo e apresentei meu projeto com paixão. No entanto, ao olhar para o público, vi Olga rindo e fazendo comentários sarcásticos para seus amigos. Aquilo me atingiu como uma flecha. No final do dia, ela ganhou o primeiro lugar e eu fiquei com o terceiro. Apesar de ter me esforçado tanto, a sensação de derrota foi amplificada pela humilhação pública que senti por causa dos comentários dela. Esse foi apenas um dos muitos episódios que marcaram nossa infância. Com o passar dos anos, as pequenas rivalidades se transformaram em algo mais profundo. Enquanto eu buscava sempre fazer o certo e trabalhar duro para alcançar meus objetivos, Olga começou a trilhar um caminho diferente. Ela se envolveu em pequenos golpes e trapaças para conseguir o que queria. Para ela, o fim justificava os meios. E assim seguimos nossas vidas. Eu lutando para ser alguém respeitado e reconhecido por meu esforço. Ela buscando reconhecimento através de artifícios duvidosos. A tensão entre nós só aumentava à medida que crescíamos. Mal sabia eu que essa rivalidade chegaria ao seu ponto mais alto no dia da minha formatura. Um dia que deveria ser repleto de celebração e orgulho se tornaria um marco doloroso em nossa história familiar. O dia da minha formatura chegou, e a emoção estava no ar. Eu havia trabalhado tanto para chegar até aqui, e finalmente poderia celebrar essa conquista com meus amigos e familiares. A cerimônia estava marcada para o final da tarde, e eu me preparei com todo o carinho. Escolhi um vestido simples, mas elegante, que refletia a minha personalidade, modesta, mas cheia de esperança. Enquanto me arrumava, não conseguia evitar uma pontada de ansiedade. O que seria do meu dia? Com Olga sempre por perto, eu sabia que precisava estar atenta. Ela tinha um talento especial para transformar momentos felizes em verdadeiros pesadelos. Mas naquele dia, eu estava determinada a ignorar qualquer pensamento negativo e aproveitar cada segundo. A cerimônia aconteceu em um grande auditório, decorado com balões e flores. O ambiente estava repleto de sorrisos e aplausos, enquanto os formandos eram chamados um a um para receber seus diplomas. Quando finalmente chegou a minha vez, o coração disparou. Ao subir ao palco, vi minha família na plateia. Minha mãe sorrindo orgulhosa e meu pai acenando animadamente. Esse era o momento que eu esperava há anos. Mas no fundo da sala, percebi Olga com um olhar que me deixou inquieta. Ela estava cercada por amigos e parecia mais interessada em chamar atenção do que em celebrar minha conquista. Assim que recebi meu diploma e voltei para o lugar onde minha família estava, uma onda de felicidade me envolveu. Eu havia conseguido. A luta valera a pena. No entanto, essa alegria foi efêmera. Assim que a cerimônia terminou e as pessoas começaram a se dispersar para as comemorações, Olga se aproximou de mim com um sorriso que não prometia nada de bom. "Parabéns pela formatura, Francisca", disse ela com uma ironia evidente na voz. "Eu sempre soube que você conseguiria, mesmo sendo tão simples." Antes que eu pudesse responder ou tentar ignorá-la, Olga fez algo inesperado. Com um movimento rápido e cruel, ela jogou um balde de dejetos em cima de mim.
O mundo ao meu redor parou por um instante, enquanto eu sentia o líquido frio escorrendo pelo meu vestido e cabelo. O choque tomou conta da plateia e os murmúrios começaram a ecoar pelo auditório. A humilhação foi instantânea e profunda. Enquanto as risadas ecoavam ao meu redor e os olhares de espanto se voltavam para mim, uma mistura de raiva e tristeza tomou conta do meu coração. Como ela pôde fazer isso? Um dia que deveria ser uma celebração se transformou em um pesadelo público. Olhei para Olga, que agora estava cercada por seus amigos rindo e se divertindo com a cena. A dor da humilhação era quase insuportável, mas havia algo dentro de mim que começou a se agitar. Eu não poderia deixar isso barato. Não poderia permitir que ela continuasse a me fazer sentir assim. Com lágrimas nos olhos, mas uma determinação crescente no peito, decidi que não iria me deixar abater por essa situação. Era hora de enfrentar minha irmã de frente. A cena se desenrolou como um pesadelo. O momento que deveria ser um dos mais felizes da minha vida se transformou em um espetáculo de humilhação. Quando aquele balde de dejetos atingiu meu corpo, uma onda de choque e nojo tomou conta de mim. O frio do líquido escorreu pelo meu vestido e cabelo, e eu só consegui ficar paralisada, olhando para a plateia que, em um primeiro momento, ficou em silêncio absoluto. Os olhares se voltaram para mim, e eu podia sentir a mistura de espanto e diversão nos rostos das pessoas. O que era para ser uma celebração se tornou uma cena de risadas e sussurros. Eu me sentia como um animal em uma jaula, exposta e vulnerável. Enquanto tentava processar o que acabara de acontecer, vi Olga rindo alto, cercada por seus amigos, como se tivesse acabado de ganhar o maior prêmio da sua vida. A raiva começou a ferver dentro de mim. Como ela pôde fazer isso? A irmã que deveria ter sido meu apoio agora era minha maior inimiga. Enquanto as risadas ecoavam ao meu redor, uma parte de mim queria correr e me esconder. Outra parte queria gritar, confrontar Olga e fazer com que ela pagasse por isso. Com lágrimas nos olhos, finalmente consegui me mover. A vergonha me consumia, mas eu não poderia permitir que essa situação me derrotasse. Eu precisava sair dali. Com passos hesitantes, comecei a me afastar do palco, tentando ignorar os olhares curiosos e as risadas maldosas. Quando cheguei ao corredor, encontrei um banheiro vazio. Fechei a porta atrás de mim e me encarei no espelho. O reflexo que via era quase irreconhecível. Meu vestido estava sujo, meu cabelo desgrenhado e meu rosto manchado pelas lágrimas que escorriam. A imagem da festa alegre que eu havia imaginado se desfez em 1000 pedaços. Enquanto tentava limpar o que podia, minha mente estava em um turbilhão. Eu sabia que precisava enfrentar Olga. Essa humilhação não poderia ficar impune. O que ela fez foi muito mais do que uma simples brincadeira. Foi uma tentativa cruel de destruir tudo o que eu havia conquistado. Decidi que não poderia mais ser a vítima silenciosa da história. Era hora de mostrar a todos quem realmente era Olga e o quanto suas ações eram desprezíveis. Com essa determinação ardendo dentro de mim, deixei o banheiro com a cabeça erguida. Saí do banheiro com um novo propósito pulsando em meu coração. A humilhação que eu havia sofrido não poderia ser ignorada e eu não poderia permitir que Olga saísse impune. Mas antes de agir, eu sabia que precisava de apoio. Não queria enfrentar minha irmã sozinha. Precisava de alguém que entendesse a dor que eu estava sentindo e que pudesse me ajudar a planejar o próximo passo. Voltei para o auditório, ainda sentindo os olhares curiosos e as risadas ecoando em minha mente. Olhei ao redor em busca de alguém que pudesse me oferecer conforto. Foi então que avistei Clara, uma amiga próxima que sempre esteve ao meu lado nas dificuldades. Ela estava com um grupo de amigos, mas percebi que sua expressão mudou assim que me viu. Clara se aproximou rapidamente, preocupada. "Francisca, o que aconteceu? Você está bem?" Sua voz era suave e cheia de empatia. Eu não consegui conter as lágrimas novamente e desabei em seus braços. "Olga, ela fez uma coisa horrível comigo", consegui dizer entre soluços. Clara me ouviu atentamente enquanto eu contava sobre o incidente. Sua expressão se transformou de preocupação para indignação à medida que eu descrevia a cena humilhante. "Isso é inaceitável, precisamos fazer algo a respeito",
disse ela com determinação. Juntas, decidimos nos afastar da festa e encontrar um lugar mais tranquilo para conversar. Fomos até um café próximo, onde pude desabafar completamente. Clara me encorajou a não deixar que Olga continuasse a me controlar com suas ações cruéis. Você trabalhou duro para chegar até aqui, Francisca. Não deixe que ela estrague isso para você, disse ela. Enquanto conversávamos, uma ideia começou a tomar forma em minha mente. Eu não queria apenas confrontar Olga, queria expor suas verdadeiras intenções e mostrar a todos quem ela realmente era. Clara apoiou essa ideia e sugeriu que reuníssemos algumas pessoas que também haviam sido afetadas pelas ações egoístas de Olga ao longo dos anos. Com essa nova estratégia em mente, começamos a planejar o que faríamos na próxima semana. Iríamos reunir testemunhos de amigos e conhecidos que conheciam Olga e suas artimanhas. O objetivo era criar um relato convincente sobre como suas ações sempre foram motivadas pela ganância e pela necessidade de se sentir superior. A ideia de finalmente confrontar Olga com provas concretas me deu um novo ânimo. Eu estava pronta para lutar pela minha dignidade e por todas as pessoas que haviam sofrido nas mãos dela. A humilhação do dia da formatura se transformou em combustível para minha determinação. Após o incidente humilhante na minha formatura, a vida parecia um turbilhão de emoções e incertezas. Eu estava determinada a não deixar que Olga me derrotasse, mas a verdade é que a dor da humilhação ainda me acompanhava. Enquanto tentava me reerguer e seguir em frente, uma notícia inesperada chegou até mim. Eu havia sido selecionada para uma bolsa de estudos no exterior. Era uma oportunidade incrível, uma bolsa integral para estudar em uma universidade renomada na Califórnia. Ao receber o e-mail com a confirmação, não consegui acreditar. A mensagem dizia que eu poderia estudar na Universidade da Califórnia, Berkeley, cobrindo todos os custos, incluindo educação, moradia e até mesmo passagens aéreas. Era como se uma luz tivesse surgido em meio à escuridão que eu estava enfrentando. A princípio, a ideia de deixar tudo para trás e embarcar em uma nova jornada era assustadora. Eu tinha medo de me afastar da minha família e dos amigos, mas a perspectiva de um novo começo era irresistível. Essa bolsa representava não apenas uma chance de crescimento acadêmico, mas também uma oportunidade de me distanciar da rivalidade tóxica com Olga e reescrever minha história. Conversei com Clara sobre a proposta. Ela ficou tão animada quanto eu e me encorajou a aceitar. Francisca, você merece isso. Essa é sua chance de brilhar sem as sombras da sua irmã, disse ela. As palavras dela ressoaram em mim e me deram coragem para tomar a decisão. Nos dias seguintes, comecei a me preparar para a viagem. A emoção de embarcar em uma nova aventura misturava-se com o medo do desconhecido. Eu sabia que seria um desafio deixar tudo o que conhecia para trás, mas também sabia que precisava fazer isso por mim mesma. Enquanto organizava minhas coisas, não pude deixar de pensar em Olga. A rivalidade entre nós havia sido intensa, mas agora parecia tão pequena diante da grandeza dessa nova oportunidade. Eu estava prestes a embarcar em uma jornada que poderia mudar minha vida para sempre. Finalmente, o dia da partida chegou. Com a mala pronta e meu coração acelerado, despedi-me da minha família no aeroporto. Havia lágrimas nos olhos de minha mãe, mas também um brilho de orgulho que eu nunca tinha visto antes. Vá e mostre ao mundo do que você é capaz, ela disse. Com essas palavras ecoando em minha mente, embarquei no avião rumo à Califórnia. O futuro estava diante de mim, repleto de possibilidades e novos desafios. Eu estava pronta para deixar o passado para trás e abraçar essa nova fase da minha vida. Assim que cheguei à Califórnia, fui recebida por um mundo vibrante e cheio de novas possibilidades. A Universidade da Califórnia, Berkeley, era tudo o que eu havia sonhado e mais. As aulas eram desafiadoras, os professores inspiradores e a diversidade cultural ao meu redor era fascinante. Eu estava finalmente vivendo a vida que sempre quis, longe da rivalidade com Olga e das humilhações que me marcaram. No entanto, enquanto me adaptava à nova rotina, uma mensagem inesperada chegou ao meu celular. Era de um número desconhecido,
Mas ao abrir a mensagem, meu coração afundou. Era Olga. Ela havia encontrado uma maneira de entrar em contato comigo mesmo, estando do outro lado do mundo. Parabéns pela bolsa, Francisca. Espero que você esteja pronta para o que vem a seguir, dizia a mensagem. Um frio percorreu minha espinha. O tom dela era ameaçador e insinuante, como se ela estivesse se divertindo com a ideia de que eu poderia falhar. Nos dias seguintes, recebi mais mensagens dela. Olga começou a espalhar rumores entre nossos conhecidos sobre como eu não conseguiria me adaptar à vida na Califórnia, insinuando que eu era apenas uma garota simples que não pertencia àquele ambiente. Ela também enviou mensagens para alguns dos meus amigos em casa, tentando minar minha confiança e fazer com que eles duvidassem de mim. A cada mensagem que recebia, a raiva e a frustração cresciam dentro de mim. Como ela ainda tinha o poder de me afetar, mesmo à distância? Eu havia deixado tudo para trás para começar uma nova vida, mas Olga parecia determinada a me arrastar de volta para as sombras da nossa rivalidade. Decidi que não iria permitir que ela estragasse essa nova fase da minha vida. Conversei com Clara sobre as mensagens e como eu estava me sentindo. Ela foi uma fonte de apoio inabalável, sempre pronta para me lembrar do quanto eu havia conquistado até ali. Francisca, você não pode deixar que ela controle sua vida mesmo estando longe, disse Clara. Use isso como motivação para provar que você é mais forte do que ela pensa. Com essas palavras em mente, decidi tomar uma atitude. Em vez de me deixar abater pelos ataques de Olga, eu iria focar em meu crescimento pessoal e acadêmico. Comecei a participar de grupos de estudo, envolvi-me em atividades extracurriculares e fiz novas amizades. Cada passo positivo que eu dava era um golpe contra as tentativas de Olga de me derrubar. Mas mesmo assim, a sombra dela continuava pairando sobre mim. Eu sabia que precisava enfrentar essa situação antes que se tornasse insuportável. Em vez de ignorá-la ou permitir que suas palavras me afetassem, decidi preparar uma resposta firme. Os anos passaram rapidamente, enquanto eu me estabelecia na Califórnia. A vida na universidade era desafiadora, mas cada dia trazia novas experiências e aprendizados. Com muito esforço, consegui não apenas me formar, mas também me destacar em minha área. Meu trabalho árduo e dedicação chamaram a atenção de uma renomada empresa de tecnologia que estava expandindo suas operações. Com o tempo, fui promovida a uma posição de liderança e minha carreira começou a decolar. Foi então que recebi uma notícia que mudaria tudo novamente. A empresa decidiu abrir uma filial no Brasil e eu fui escolhida para liderar essa nova empreitada. A proposta era empolgante e aterrorizante ao mesmo tempo. Eu teria a chance de voltar ao meu país, mas agora como uma profissional respeitada e influente, em vez da garota insegura que havia deixado tudo para trás. A decisão de aceitar o cargo não foi fácil. Lidar com a ideia de voltar ao Brasil significava confrontar não apenas o meu passado, mas também a possibilidade de reencontrar Olga. No entanto, a oportunidade era grande demais para ser ignorada. Eu poderia usar essa experiência para ajudar outras pessoas a se desenvolverem em suas carreiras, assim como eu havia feito. Enquanto me preparava para a mudança, comecei a planejar como poderia impactar positivamente a nova equipe no Brasil. Queria criar um ambiente inclusivo e colaborativo, onde todos se sentissem valorizados e motivados a crescer. Essa visão se tornou meu foco enquanto organizava os detalhes da transição. Finalmente, o dia da partida chegou. Ao embarcar no voo rumo ao Brasil, senti uma mistura de emoções. Ansiedade pelo que estava por vir e orgulho por tudo o que havia conquistado até ali. A ideia de liderar uma equipe em um novo país me encheu de esperança e determinação. Ao chegar ao Brasil, fui recebida com entusiasmo pela equipe local. Era gratificante ver como todos estavam ansiosos para trabalhar juntos e fazer parte dessa nova fase da empresa. Desde o primeiro dia, coloquei em prática as ideias que havia desenvolvido na Califórnia, promovendo reuniões abertas e incentivando a troca de ideias. No entanto, à medida que os dias se passavam, percebi que Olga ainda estava presente em minha mente.
As mensagens dela ainda ecoavam em meus pensamentos, mas agora eu tinha uma nova perspectiva. Eu era uma mulher forte e independente, capaz de enfrentar qualquer desafio que surgisse em meu caminho. Com o tempo, minha equipe começou a prosperar sob minha liderança. Juntos, alcançamos resultados impressionantes e estabelecemos um ambiente onde todos se sentiam seguros para expressar suas opiniões e contribuir com suas habilidades. Essa experiência não apenas fortaleceu minha carreira, mas também me ajudou a encontrar um novo propósito: ajudar os outros a alcançar seu potencial máximo. Enquanto minha nova vida no Brasil florescia, uma notícia inesperada chegou até mim. Em uma reunião de equipe, um dos meus colegas mencionou que havia uma nova funcionária na filial, alguém com um nome que imediatamente fez meu coração disparar: Olga. A primeira reação foi de incredulidade. Como ela havia conseguido uma posição na mesma empresa em que eu trabalhava? O destino parecia ter um senso de humor cruel. A princípio, não queria acreditar. A ideia de que minha irmã, a mesma que havia me humilhado publicamente anos atrás, agora poderia estar trabalhando ao meu lado era quase insuportável. Mas, ao mesmo tempo, havia uma parte de mim que se sentia desafiada. Eu não era mais a mesma Francisca insegura do passado. Eu era uma líder respeitada e determinada a fazer a diferença. Quando finalmente encontrei Olga no escritório, o ambiente ficou tenso. Ela estava cercada por colegas, rindo e se mostrando encantadora como sempre. Mas quando nossos olhares se cruzaram, pude sentir a mudança no ar. O sorriso dela desapareceu por um instante e eu percebi que ela também estava surpresa ao me ver ali. Francisca, que surpresa te encontrar aqui, disse ela, tentando manter a compostura. A ironia nas suas palavras era palpável. Eu não sabia que você tinha voltado para o Brasil. Sim, estou liderando a nova filial, respondi com firmeza, tentando esconder qualquer emoção que pudesse dar vantagem a ela. E você? O que trouxe você para cá? Olga começou a falar sobre suas ambições e como estava animada para fazer parte da equipe. Mas por trás de suas palavras educadas, eu podia sentir uma tensão latente. Era como se ela estivesse tentando se mostrar superior novamente, como sempre fez. Nos dias seguintes, percebi que Olga estava determinada a impressionar os superiores e a se estabelecer como uma funcionária exemplar. Ela começou a se envolver em projetos importantes e a fazer networking com pessoas influentes na empresa. Isso me deixou em alerta. Eu sabia que ela não estava ali apenas para trabalhar. Havia algo mais em jogo. Com o passar do tempo, as interações entre nós tornaram-se cada vez mais tensas. Olga tentava me provocar sutilmente, fazendo comentários sobre minha liderança ou insinuando que eu não era digna da posição que ocupava. Mas eu estava decidida a não deixar que ela me afetasse novamente. Decidi que precisava agir antes que a situação se tornasse insustentável. Se Olga estava realmente interessada em sabotar meu trabalho ou minha reputação, eu precisava estar preparada para enfrentar isso de frente. Uma conversa franca poderia ser o caminho para resolver essa rivalidade de uma vez por todas. A tensão entre mim e Olga estava crescendo a cada dia. Eu sabia que precisava enfrentar essa situação antes que ela se tornasse insuportável. Com isso em mente, decidi que era hora de ter uma conversa franca com minha irmã. Queria entender suas intenções e, se necessário, deixar claro que eu não permitiria que ela sabotasse meu trabalho ou a equipe que havia construído com tanto esforço. Marquei um encontro com Olga em uma cafeteria próxima ao escritório, um lugar neutro onde poderíamos conversar sem interrupções. A ideia de encontrá-la me deixava nervosa, mas eu sabia que precisava fazer isso. Quando cheguei ao local, vi Olga já sentada em uma mesa, olhando para o celular. Ela levantou os olhos quando entrei e fez um gesto para que eu me sentasse. "Oi, Francisca, que bom te ver", disse ela, com um sorriso que não chegava aos olhos. "Como estão as coisas na filial?" "Estão indo bem", respondi, tentando manter a calma. "Mas eu gostaria de conversar sobre algo mais importante." Ela arqueou uma sobrancelha, claramente intrigada. "Claro, o que está te preocupando?" Respirei fundo e fui direta ao ponto. "Olga,
Eu percebi que você está tentando se envolver em projetos importantes e fazer conexões aqui. Queria saber quais são suas intenções. Você está aqui para trabalhar em equipe ou tem outros planos? A expressão dela mudou rapidamente de curiosidade para defensiva. Francisca, não estou aqui para causar problemas. Estou apenas tentando fazer meu trabalho da melhor forma possível. Eu entendo, respondi, mantendo a firmeza na voz. Mas você sabe tão bem quanto eu que nossa história é complicada. E eu não posso ignorar o fato de que você pode ter motivos ocultos. Olga ficou em silêncio por um momento, como se estivesse ponderando suas palavras. Finalmente ela disse: Olha, eu não vou mentir. Eu sempre quis ser melhor do que você, mas isso não significa que estou aqui para te derrubar. Eu quero ter sucesso também. Então, por que não podemos trabalhar juntas? Você tem habilidades valiosas e poderia contribuir muito para a equipe, sugeri, tentando encontrar um terreno comum. Ela hesitou antes de responder. Porque sempre parece que você tem tudo o que deseja, e eu sou apenas a irmã problemática tentando encontrar meu lugar. Havia uma vulnerabilidade em sua voz que eu não esperava. Nesse momento, percebi que por trás da rivalidade havia inseguranças profundas e ressentimentos acumulados ao longo dos anos. Olga, nós duas temos nossas lutas, disse eu suavemente. Mas precisamos deixar o passado para trás se quisermos ter sucesso no presente. A conversa tomou um rumo inesperado. Em vez de uma batalha de egos, começamos a discutir nossas experiências e desafios pessoais. Para minha surpresa, Olga começou a abrir-se sobre suas inseguranças e, como sempre, se sentiu pressionada a ser perfeita. Ao final da conversa, havia uma nova compreensão entre nós. Não éramos mais apenas rivais. Éramos duas mulheres lutando por nossos lugares no mundo. Eu sabia que ainda haveria desafios pela frente, mas agora havia uma oportunidade de construir algo novo, talvez até mesmo uma relação mais saudável. Apesar da conversa reveladora que tive com Olga, a sensação de que a rivalidade estava longe de ser resolvida ainda pairava no ar. Eu queria acreditar que estávamos em um novo caminho, mas uma parte de mim estava cética. As inseguranças e o desejo de se destacar, que sempre estiveram presentes na nossa relação, não desapareceriam da noite para o dia. Algumas semanas depois, a empresa organizou um evento importante para apresentar a nova filial no Brasil a investidores e parceiros estratégicos. Era uma oportunidade crucial para mostrar o potencial da equipe e solidificar nossa posição no mercado. Eu estava ansiosa, mas também confiante de que havíamos preparado um ótimo projeto. No entanto, conforme o evento se aproximava, comecei a notar que Olga estava se comportando de maneira estranha. Ela parecia estar se envolvendo em discussões com outros membros da equipe e percebi que suas interações estavam carregadas de tensão. A cada dia, ficava mais evidente que ela estava tentando se destacar à custa dos outros. Na véspera do evento, recebi uma mensagem anônima alertando-me sobre algo que Olga poderia estar planejando. O remetente não se identificou, mas mencionou que ela estava falando mal do nosso projeto e tentando convencer algumas pessoas a não apoiarem minha apresentação. Meu coração disparou ao ler aquelas palavras. Isso era exatamente o que eu temia. Decidi investigar. Fui até o escritório mais cedo no dia do evento e encontrei Olga em uma conversa animada com alguns colegas. Fiquei escondida atrás de uma porta, ouvindo-a falar sobre como ela poderia melhorar nosso projeto e como eu não era a pessoa certa para liderar aquela apresentação. A raiva cresceu dentro de mim. Como ela ainda podia agir assim, depois de tudo o que conversamos? Com a adrenalina pulsando nas veias, decidi confrontá-la mais uma vez. Olga, chamei, interrompendo a conversa dela. Todos se viraram surpresos ao me ver ali. Podemos falar um momento? Ela hesitou antes de responder, mas logo se levantou e me seguiu para um canto mais reservado do escritório. O que você quer, Francisca? Perguntou ela com uma expressão desafiadora. Eu ouvi o que você estava dizendo sobre o nosso projeto, disse eu, mantendo a calma. Se você tem alguma preocupação ou sugestão, deveria ter vindo falar comigo diretamente. Olga cruzou os braços e fez uma expressão desdenhosa. Talvez eu ache que você não está à altura do desafio. Você não é a única aqui com boas ideias.
Isso não é sobre você ou eu, respondi, tentando manter a racionalidade na conversa. É sobre o sucesso da nossa equipe e da empresa. Se você realmente quer contribuir, então faça isso de forma construtiva. Ela sorriu sarcasticamente. Construtiva? Você quer dizer como você fez na sua apresentação? Eu só estou tentando garantir que as melhores ideias sejam ouvidas. A tensão entre nós aumentou rapidamente e percebi que essa conversa poderia escalar para algo maior se eu não agisse rapidamente. Olga, disse eu com firmeza, se você tentar sabotar meu trabalho hoje, vou expor tudo isso para nossos superiores. Não posso permitir que você coloque em risco tudo o que construímos. O olhar dela mudou por um instante. Havia um lampejo de insegurança misturado com raiva. Mas antes que pudesse responder, ouvi o chamado para iniciar o evento. Com o coração acelerado e a mente fervilhando de pensamentos, voltei para a sala principal. Sabia que o evento seria um teste não apenas para mim, mas também para Olga. Um momento decisivo em nossa rivalidade. O evento começou com uma energia vibrante. A sala estava cheia de investidores, executivos e membros da equipe, todos ansiosos para ouvir sobre a nova filial no Brasil. Eu estava nervosa, mas determinada a fazer uma apresentação que não apenas mostrasse nosso trabalho, mas também solidificasse minha posição como líder. Enquanto me preparava nos bastidores, olhei para o público e vi Olga entre os convidados. Ela estava com um sorriso confiante, mas eu sabia que por trás daquela fachada havia uma intenção de sabotar meu sucesso. A adrenalina corria em minhas veias e a determinação de superar qualquer obstáculo que ela pudesse criar me impulsionava. Quando chegou a minha vez de subir ao palco, respirei fundo e caminhei em direção ao microfone. O público se aquietou e eu comecei a apresentar nosso projeto com entusiasmo. Falei sobre as inovações que estávamos trazendo para o mercado brasileiro, os desafios que havíamos superado e as metas ambiciosas que estabelecemos. Conforme falava, percebi que a audiência estava respondendo positivamente. Os rostos dos investidores mostravam interesse genuíno e eu sentia a confiança crescendo dentro de mim. Mas então, no meio da apresentação, Olga levantou a mão. Francisca, ela interrompeu com um tom provocativo. Você realmente acredita que esse plano é viável? E se as condições do mercado mudarem, não seria melhor reconsiderar algumas dessas estratégias? O murmúrio na sala aumentou enquanto todos olhavam para mim, esperando minha resposta. O coração disparou em meu peito. Era exatamente o que eu temia. Mas em vez de me deixar abalar pela interrupção dela, decidi usar isso a meu favor. Ótima pergunta, Olga. Respondi com um sorriso controlado. Na verdade, nós fizemos uma análise detalhada das tendências do mercado e estamos preparados para nos adaptar às mudanças. Este plano não é apenas viável, ele é flexível e projetado para evoluir conforme necessário. A resposta foi recebida com aplausos e sorrisos encorajadores do público. Eu podia sentir que estava recuperando o controle da situação. Continuei apresentando os detalhes do nosso projeto, destacando as inovações tecnológicas e o impacto positivo que teríamos na economia local. Olga tentou novamente interromper, mas desta vez eu estava pronta. Olga, disse eu firmemente, se você tiver sugestões construtivas sobre como podemos melhorar ainda mais nosso projeto, ficarei feliz em ouvi-las após a apresentação. A sala ficou em silêncio por um momento antes de explodir em aplausos novamente. O público estava claramente ao meu lado e eu podia ver Olga se contorcendo em seu lugar. A cada palavra que eu proferia, sentia que estava não apenas defendendo o meu trabalho, mas também desmascarando as intenções dela. Ao final da apresentação, recebi uma ovação calorosa. Os investidores estavam entusiasmados com o potencial do nosso projeto e começaram a fazer perguntas sobre como poderiam se envolver. Senti uma onda de alívio e alegria ao perceber que havia superado aquele desafio. Após o evento, enquanto conversava com alguns investidores e membros da equipe sobre os próximos passos, vi Olga se afastando da sala com uma expressão de frustração no rosto. Eu sabia que ela havia tentado me derrubar e falhado. Com essa vitória em mãos, percebi que não apenas havia protegido meu trabalho e reputação,
mas também havia dado um passo significativo na construção de um ambiente mais saudável na empresa. A rivalidade entre nós ainda existia, mas agora eu tinha as ferramentas para enfrentá-la com confiança. Após o evento de apresentação, a atmosfera na empresa estava cheia de expectativa e entusiasmo. Eu havia conseguido não apenas defender meu projeto, mas também solidificar minha posição como líder. No entanto, enquanto celebrava com minha equipe, não pude deixar de me preocupar com Olga. O que ela faria agora que sua tentativa de sabotar minha apresentação havia falhado? Nos dias seguintes, a pressão sobre Olga aumentou. Os investidores estavam impressionados com o projeto que eu havia apresentado e começaram a questionar suas contribuições. As conversas nos corredores da empresa revelavam que muitos estavam cientes de suas tentativas de desestabilizar meu trabalho e começaram a se afastar dela. Em uma reunião de equipe, o clima era tenso. Olga parecia cada vez mais isolada e defensiva. Quando um dos gerentes mencionou que ela deveria se concentrar em colaborar em vez de competir, percebi que a realidade estava começando a se instalar para ela. A rivalidade que antes parecia tão intensa, agora estava se transformando em um fardo insustentável. Certa manhã, enquanto revisava alguns relatórios no escritório, recebi uma mensagem de um colega que trabalhava próximo a Olga. Ele me contou que ela estava sendo chamada para uma conversa com a alta administração da empresa. O tom da mensagem sugeria que as coisas não estavam indo bem para ela. Quando a reunião terminou, não pude evitar a curiosidade. Fui até o corredor e encontrei alguns colegas comentando sobre o que havia acontecido. Parece que Olga foi demitida, disse um deles com um olhar de espanto. As pessoas estão falando sobre como suas ações prejudicaram a equipe. A notícia me atingiu como um soco no estômago. Parte de mim sentia alívio por saber que sua sabotagem finalmente tinha consequências. Mas outra parte se perguntava se isso era realmente o que eu queria. Eu sempre quis que nossa rivalidade chegasse ao fim, mas nunca desejei sua ruína total. Mais tarde, naquele dia, encontrei Olga no estacionamento da empresa. Ela estava sentada em seu carro, com os olhos vermelhos e inchados, claramente devastada pela notícia da demissão. Ao me ver, ela tentou colocar uma expressão indiferente no rosto, mas não conseguiu esconder a dor. Francisca, ela começou, sua voz trêmula. Eu não sei o que fazer agora. Havia uma vulnerabilidade em suas palavras que eu nunca tinha visto antes. Olga, respondi com cautela. Você fez escolhas ruins e tentou sabotar meu trabalho. Isso teve consequências. Ela olhou para baixo, claramente envergonhada. Eu só queria ser reconhecida. Eu sempre me senti inferior a você. A conversa tomou um rumo inesperado. Em vez de revidar ou sentir satisfação pela sua queda, percebi que havia uma oportunidade para algo diferente, talvez um fechamento para ambas nós. Olga, disse eu suavemente, todos nós enfrentamos desafios e inseguranças. Você pode usar isso como uma chance para reavaliar suas prioridades e começar de novo. Ela me olhou nos olhos e vi um lampejo de esperança misturado com dor. Você realmente acha que posso mudar? Sim, respondi sinceramente. Mas você precisa estar disposta a deixar o passado para trás e trabalhar duro por isso. Olga assentiu lentamente, como se estivesse começando a compreender a gravidade da situação em que se encontrava. Embora nossa rivalidade tivesse chegado ao fim de uma maneira inesperada e dolorosa, havia uma possibilidade de redenção. Após a demissão, a atmosfera entre mim e Olga estava estranha. Eu havia oferecido palavras de apoio, mas a verdade é que eu não sabia se ela realmente estava pronta para mudar. Enquanto eu tentava focar no meu trabalho e nas novas oportunidades que surgiam na empresa, Olga parecia estar se afundando em um mar de ressentimentos. Nos dias seguintes, percebi que ela estava se afastando de todos, mas também se tornava cada vez mais obcecada em encontrar uma maneira de se vingar. O clima tenso na empresa não passou despercebido por mim, e eu sabia que ela poderia estar tramando algo. Uma tarde, enquanto revisava alguns relatórios em meu escritório, recebi uma mensagem anônima que me deixou alarmada. Era uma foto de um documento confidencial da empresa com um aviso. Cuidado com Olga, ela está planejando algo. O coração disparou em meu peito.
O que ela poderia estar tramando? Decidi investigar. Fui até o Departamento de Recursos Humanos e conversei com algumas pessoas sobre o que estava acontecendo com Olga. Fui informada de que ela havia tentado acessar informações confidenciais da empresa antes de ser demitida. A situação estava se tornando mais séria do que eu imaginava. Naquela noite, não consegui dormir. A ideia de que minha irmã poderia estar tentando prejudicar a empresa, e a mim, era perturbadora. Eu precisava confrontá-la antes que fosse tarde demais. No dia seguinte, encontrei Olga em um café próximo ao escritório. Ela estava sentada sozinha, olhando para o celular com uma expressão sombria. Ao me aproximar, vi que seu olhar estava fixo em algo na tela. Um post nas redes sociais que parecia estar relacionado à nossa empresa. Olga, chamei, tentando manter a calma. Precisamos conversar. Ela levantou os olhos e, por um momento, vi uma mistura de raiva e desespero em seu rosto. O que você quer, Francisca? Veio aqui para me dar mais conselhos sobre como ser uma boa pessoa? Não, respondi com firmeza. Estou aqui porque estou preocupada com você. Ouvi rumores sobre o que você está planejando e preciso saber se é verdade. Olga riu sarcasticamente. Você realmente acha que eu vou deixar você sair impune? Você acha que pode simplesmente me ignorar depois do que aconteceu? Isso não é sobre vingança, disse eu, tentando apelar para sua razão. Se você fizer algo imprudente agora, isso só vai arruinar ainda mais sua vida. Ela hesitou por um momento, mas logo a raiva tomou conta novamente. Você não entende nada. Sempre foi fácil para você. Eu vou mostrar a todos quem realmente sou. Antes que eu pudesse responder, Olga se levantou abruptamente e saiu do café. O coração apertou ao ver sua determinação cega pela vingança. Sabia que precisava agir rapidamente para proteger não apenas minha carreira, mas também a integridade da empresa. Decidi informar a alta administração sobre o comportamento de Olga e as ameaças que ela representava. Comuniquei tudo o que sabia e compartilhei as mensagens anônimas que havia recebido. A resposta foi rápida. Eles tomaram medidas imediatas para garantir a segurança das informações da empresa. Naquela noite, enquanto refletia sobre tudo o que havia acontecido, percebi que a rivalidade entre nós havia chegado ao seu clímax. Olga estava tão consumida pela necessidade de vingança que não conseguia ver o quanto isso estava prejudicando a si mesma. Eu esperava sinceramente que ela pudesse encontrar um caminho diferente antes que fosse tarde demais. Após a intervenção da administração, as coisas mudaram rapidamente para Olga. Ela foi chamada para uma reunião formal, onde foi confrontada sobre suas ações. A pressão era intensa, e os superiores estavam cientes de suas tentativas de sabotar não apenas meu trabalho, mas também a integridade da empresa. A situação culminou em um processo de demissão por justa causa, e Olga se viu sem emprego e sem suporte. Enquanto isso, eu continuei a trabalhar arduamente na filial, focando em construir uma equipe forte e colaborativa. A experiência me ensinou muito sobre liderança e resiliência. Eu havia superado não apenas os desafios profissionais, mas também as dificuldades emocionais que a rivalidade com minha irmã havia trazido. Meses se passaram e a vida seguiu seu curso. Olga ficou fora do mercado de trabalho por um tempo, mas eventualmente começou a buscar novas oportunidades. Embora nossa relação ainda estivesse marcada pela dor do passado, eu torcia para que ela encontrasse um caminho mais saudável e construtivo. Certa noite, recebi uma mensagem inesperada de Olga. Ela pediu desculpas por tudo o que havia feito e expressou seu desejo de mudar. Era um passo significativo, um sinal de que ela estava começando a entender as consequências de suas ações. Decidi que era hora de deixar o passado para trás e abrir espaço para um novo capítulo em nossas vidas. Nos encontramos em um café novamente, desta vez com um clima mais ameno. Conversamos sobre nossas experiências e desafios, e eu percebi que ambas havíamos aprendido lições valiosas ao longo dessa jornada. Embora a rivalidade ainda estivesse presente, havia agora uma oportunidade para reconstruir nossa relação com base em respeito mútuo. A vida é cheia de reviravoltas inesperadas, e às vezes as rivalidades mais intensas podem se transformar em oportunidades de crescimento pessoal.
Olhando para trás, percebi que cada desafio enfrentado me fortaleceu e me preparou para ser a líder que sou hoje.